Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui novamente para juntos realizarmos o estudo do Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o item 288 do capítulo 26 do Livro dos Médiuns, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Na pergunta 1, Kardec perguntou: os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são endereçadas? E a resposta: de acordo com as perguntas. Os espíritos sérios respondem sempre com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de vos fazer avançar. Não escutam as questões fúteis. Ou seja, os espíritos de moral elevada, eles sempre vão se alegrar, em auxiliar aquelas pessoas que estão realizando as perguntas com um bom propósito, com o propósito do aprendizado, da evolução. Eles sempre vão responder essas perguntas, tá? Perguntas que tenham um objetivo sério, e não aquelas perguntas fúteis, realizadas apenas por curiosidade ou por diversão. Na pergunta 2, Kardec perguntou: basta que uma pergunta seja séria para se obter uma resposta séria? E a resposta: não. Isso depende do espírito que responde. Ou seja, não adianta fazer uma pergunta séria para um espírito leviano, um espírito que tenha uma baixa evolução moral e intelectual. Ele não vai saber responder uma pergunta séria. Ele vai responder de acordo com o grau de conhecimento dele. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Resposta: não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter daquele que a faz. Ou seja, é questão da afinidade também, A lei da afinidade. Se a pessoa está realizando as perguntas, está com más intenções, no caso está fazendo por fazer, não tem um propósito sério, ela vai atrair os espíritos levianos. Eles vão ver que aquela pessoa está com a intenção de brincar, e eles vão se aproximar e vão ali estabelecer uma comunicação. Agora, por exemplo, se o espírito leviano identifica que a pessoa que está realizando a pergunta está com um propósito sério, vai fazer perguntas sérias, ele vai acabar se afastando, porque ele não vai saber responder aquelas perguntas. Ou até mesmo ele pode até responder, mas quando uma pessoa ela está com a intenção do aprendizado, quando a pessoa tem ali que seja um pouco de conhecimento da doutrina, ela vai conseguir identificar que aquele espírito não está com boas intenções. Ele, de acordo com o nível das respostas, nós podemos identificar se é um espírito sério ou não, até mesmo por conta da linguagem que utilizam, através do comportamento. Esses são sinais que sempre têm que ser observados durante uma comunicação mediúnica. A maneira como o espírito se comporta, a maneira como ele se comunica, é possível identificar o grau de elevação dele. Na pergunta 4, Kardec perguntou: o que pensar das pessoas que não veem nas comunicações espíritas senão uma distração e um passatempo ou um meio de obter revelações sobre o que lhes interessa? Nós podemos dizer que essas pessoas, elas estão distorcendo, o que significa o espiritismo. Elas não entendem qual o verdadeiro objetivo, não entendem o motivo pelo qual a providência divina permitiu que houvesse a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. O espiritismo, ele veio para nos auxiliar, desmistificar, exemplificar e colocar em prática os ensinamentos deixados por Jesus no seu Evangelho.
né? O Espiritismo é a luz para a nossa vida, é o Consolador prometido, né? que Jesus deixou para nós. Né? Ele disse que não nos deixaria sós e enviaria o Consolador prometido. E ele veio, né? Através das comunicações com os Espíritos, nós podemos ter acesso a tantas revelações lindas, maravilosas, e que, se colocarmos em prática, né, pelo menos uma parte no nosso dia a dia, nós podemos transformar, né, a nossa jornada aqui no mundo físico e, consequentemente, transformar também o nosso futuro, né, espiritual, né, o nosso futuro de quando nós retornarmos, né, para o plano espiritual. Se nós tivermos colocado em prática, né, esses ensinamentos, com certeza nós podemos transformar a nossa jornada. Na pergunta 5, Kardec perguntou: quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é por efeito de sua vontade ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por um e pelo outro. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Insistindo fortemente, o espírito não acabaria por responder? Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de se retirar. Por isso, é necessário esperar quando vos diz para fazê-lo e, sobretudo, não vos obstineis em querer nos fazer responder. Insistir para ter uma resposta que não se quer vos dar. É um meio certo de ser enganado. Ou seja, nessa pergunta 5, nós podemos ver que, às vezes, os espíritos não respondem realmente por vontade própria. Né? Como nós vimos, os espíritos sérios não respondem a perguntas levianas. Pode acontecer do espírito leviano não responder a uma pergunta séria por não entender sobre aquele assunto. E também, às vezes, acontece de uma pergunta não ser respondida por conta que a providência divina não acha viável termos acesso a certas informações. Né? Tudo tem um momento certo e tudo depende também do nosso grau de evolução. Né? Tem informações que não seriam úteis para nós e nós não podemos permitir que os espíritos levianos utilizem o tempo ali da comunicação, da reunião mediúnica, para se divertir. Né? A reunião mediúnica ela não pode fugir do seu propósito, né, principal, que é o de aprendizado, né, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, né, porque nós sabemos também que ali nas reuniões nós temos os irmãozinhos que vêm e não se comunicam, né, mas pelo fato de estarem ali presentes, acompanhando, né, eles também aprendem, né, eles também têm a oportunidade de aprender, de evoluir. Então, para fechar, nós podemos dizer que nessas perguntas nós tivemos um grande aprendizado, que é o quê? Que às vezes, até mesmo com o silêncio dos espíritos, nós podemos aprender. Por exemplo, se nós fazemos uma pergunta que o espírito sério identifica que não vai trazer proveito algum para nós, eles não vão responder, e aí nós temos que pensar o porquê. Né? De repente, nós temos que pensar o seguinte, que nós primeiro temos que aprender a valorizar aquilo que já nos foi revelado, aprender a interpretar, a colocar em prática, né? E aí depois sim aprendemos coisas novas, né? Porque o que adianta adquirir assim várias informações ao mesmo tempo e acabar não colocando em prática, ou até mesmo, de repente, nem mesmo entender, né, da maneira correta. Às vezes também eles deixam de nos responder a certas perguntas porque eles entendem que não é o momento certo para nós, né, porque
de acordo com o nosso grau de evolução, nós não vamos compreender da maneira correta, não vamos utilizar aquela informação da maneira correta, então por isso, às vezes, eles preferem não responder, né? Então, até mesmo no silêncio dos espíritos existe aprendizado, né? Então, também, para concluir, é muito importante, sempre que nós formos buscar uma informação, um aprendizado, que seja com a intenção elevada, né? Que seja com a intenção de elevar a nós e elevar aos espíritos também, né? Que já estão desencarnados. Então, assim, para que a gente possa concluir o nosso estudo de hoje, gostaria de fazer uma reflexão, né, referente a esse item 288, que é assim, nós não podemos esquecer qual o principal objetivo do Espiritismo, né? Ele vem para nos esclarecer, nos auxiliar, né, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a nossa reforma íntima. Nós não podemos esquecer esses principais objetivos e acabar transformando, por exemplo, as reuniões mediúnicas em uma prática apenas realizada por diversão, né, por passatempo, por hobby. No caso, é muito importante se ter seriedade para realizar, né, uma comunicação. Tem que ter sempre o bom propósito. Propósito do aprendizado e o propósito do auxílio para encarnados e desencarnados. No caso, é sempre importante ter essas intenções. Sempre importante prestar atenção no tipo de pergunta que é realizada, porque conforme se faz uma pergunta leviana, se for um espírito sério que estiver se comunicando, ele vai se afastar. E se você fizer perguntas sem objetivos sérios, você vai sempre estar atraindo espíritos levianos que vão se comunicar apenas por diversão, né? E esse tipo de comunicação não vai ser proveitosa, não vai ter um bom objetivo, né? É sempre importante prestar atenção no tipo de pergunta que se realiza. E quando se inicia uma comunicação, é muito importante observar o comportamento, o tipo de linguagem, a qualidade da comunicação do espírito que está se comunicando. E acredito que a principal lição, né, dessas perguntas do item 288 é sabermos que quanto mais elevada for a nossa intenção, o nosso propósito, né, durante uma comunicação mediúnica, né, se nós tivermos o propósito do aprendizado e do auxílio, com certeza vai ser uma comunicação assim, realmente proveitosa, né, porque os espíritos superiores vão, com certeza, auxiliar, né, dando assim as melhores respostas, né, as respostas que possam realmente nos esclarecer, né, naqueles pontos que nós estamos em busca de respostas. É sempre importante ter boas intenções e termos uma boa conduta, né, como pessoa, como espírita, né? Não basta só dizer sou espírita, estudo o espiritismo, mas sim fazer de tudo para tentar colocar em prática, né, um pouco dos ensinamentos que nós adquirimos através da doutrina, tentar aí mudar as nossas atitudes diárias, né, com o nosso próximo, com a nossa família, com todas as pessoas à nossa volta, né, mudarmos a nossa conduta, termos mais paciência, resiliência, sermos mais amorosos, mais humildes, mais caridosos. Eu acredito que se essa for a nossa busca principal, com certeza a espiritualidade ela identifica isso
E ela valoriza e nos auxilia cada vez mais. Quando vê que o nosso propósito ele é verdadeiro e ele tem boas intenções. Então é isso. Eu espero ter sido clara nas minhas colocações, espero ter auxiliado de alguma forma no entendimento dessas lições. Agradeço imensamente pela oportunidade. Peço a Jesus para que nos abençoe hoje e sempre.